E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo prepara teu coração que eu vou trazer, pois a realidade do xadrez na partida que jogada recentemente, olha lá, no Mundial por equipes, Magnus Carlsen contra o MI russo, o Konstantin Kazakov. Essa partida fala muito sobre xadrez em relação a coisas importantes como estrutura de peões, avaliação da posição e manter a iniciativa. Coisas que não são fáceis de serem feitas, tá? Embora a gente compreenda mais ou menos o que quer ser dito, não é fácil de executar isso nas partidas. E essa partida fala muito sobre esses temas. Vamos ver o Nuruga jogando e aprender com um dos melhores da história. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. E antes de eu pra essa partida inacreditável, se tu é apaixonado por música e tá sempre em busca dos melhores equipamentos, tu precisa conhecer a Koala Music. Eles têm as maiores novidades do mercado e tudo que tu precisa saber para ficar por dentro do mundo da música. No site da Koala tu vai encontrar instrumentos musicais de alta qualidade, aparelhos de som e até equipamentos essenciais para iniciar um home studio. Eles têm microfones para quem ama cantar e para quem sempre sonhou iniciar um podcast ou fazer lives. E para os gamers, fones de ouvido que garante uma gameplay muito mais imersiva. A loja Koala Music comercializa as principais marcas de equipamentos de áudio e instrumentos musicais, como a Armer, que foi criada com a missão clara de oferecer soluções de áudio de altíssimo desempenho com o melhor custo-benefício possível. Então, se tu ficou interessado, é só clicar no link aqui da descrição ou no QR Code da tela. E agora a cereja em cima desse bolo. Com o cupom do canal Chess, tu vai ganhar R$15 de desconto para compras acima de R$300, R$30 de desconto para compras acima de R$750 e R$50 de desconto para compras acima de R$1.500. Então, não fica de fora dessa. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, e a Magnus Carlsen, terrível, contra o mestre internacional russo, o Kazakov, e o Magnus botou aqui, ó lá, uma Larsen, jogou com B3, e eles vão entrar rápido em raridades aqui. Vejam como funciona. Cavalo F6 está jogado, o Magnus fianquetou, e agora G6. Aqui o MI escolhe a linha do contra-fianqueto. Ele prepara bispo G7, e olha como trabalha a cabeça de um dos maiores gênios da história do xadrez, porque o Magnus, ele consegue fazer isso. Ele une, claro, a tática junto com a estratégia de maneira muito refinada. Ele joga aqui o lance E4. Então ele aproveita um momento tático, mesmo estando aqui no lance 3, olha lá. Porque se tu tomar aqui, ele tá ganhando a torre em H8 e ao mesmo tempo esse lance combina com a fase da abertura, porque ele controla o centro, abre a diagonal pro bispo, abre casas pro cavalo, abre casas pra dama, tudo combina. Então E4 é um lance fino, já estão aqui quase uma posição rara mesmo, tá poucas vezes jogada. Bispo G7 tá jogado, agora o Magnus segue preparando o fianqueto dele. Tu ainda não pode tomar em E4 se não cai o teu bispo. Foi jogado o lance D6, o Magnus passa o bispo, o Roque, posição sólida, normal. O Magnus não tá melhor, mas também não tá pior. Cavalo E2 e E5. E depois de Roque, aqui o MI escolhe uma posição de centro fechado. Então observem as estruturas de peões. O centro tá fechado, é dificílimo de quebrar isso daqui. A ideia das pretas é um dia botar esse cavalinho em D4 e o Magnus vai rebater pau com pedra. Ele vai jogar a mesma estrutura de brancas, ó lá. Ele joga o lance D3, ele vai jogar C4 e tá dizendo que também vai botar um cavalo em D5. Assim vai jogar o norueguês nessa partida. Cavalo C6 está jogado, de olho na casa de D4, o Magnus jogou o C4 dele e aqui o MI já começa uma manobra interessante, ele joga cavalo E8. Qual a ideia por trás? Ele quer jogar cavalo C7, olha lá. Pra quando o cavalo do Magnus entrar em D5, ele vai tomar. Mas então o cavalo não vai ficar aqui. É isso que o Kazakov tá dizendo. E ele vai botar o cavalo dele um dia na casa de D4. Ao mesmo tempo, ele deixa uma ruptura aqui na manga, né? O lance F5 pode chegar. Bom, o Magnus seguiu desenvolvendo, o cavalo C7 controlando o D5. E depois de dama D2, torre B8. Pode ter a ideia também de atacar um pouco esse flanco da dama com o lance B5, o Magnus aqui joga o lance F4 e começa a mudar o jogo um pouco mais pro flanco do rei. E o MI, claro, botou o cavalo dele nesse posto avançado, o Magnus faz a mesma ideia que ele já vinha apontando, e aqui o MI trocou o cavalo em D5. O Magnus retomou e jogou F5 e a posição vira um caos. Porque o centro que era fechado pode começar a abrir. Então, esse tipo de avaliação dessas estruturas de peões não são fáceis de serem feitas. Vejam que o que vai acontecer aqui
nos próximos lances. O Magnus aqui, ele tomou em E5, vejam que ele tomou essa decisão rápido. Ele já sabia que tem que mudar essa estrutura, e aqui ele consegue um peãozinho passado. Claro, não é nada claro, embora os próximos lances do Magnus, pra mim, vão ser mais difíceis do que essa primeira troca. Aqui, primeiro, o Magnus tomou em D4, e esse é um momento marcante e importante do jogo. Porque aqui, de novo, a questão da estrutura de peões. Olha como isso é importante. O MI aqui, ele gastou tempo no relógio, ele sabia que era uma decisão importante, e ele acabou tomando com o peão errado, olha lá. Então, entra aquele dilema. Como tu ganha de um jogador forte, como o mestre internacional, como o Kazakov, que não vai te entregar uma peça, não vai te entregar nada? Como que tu ganha? Tu ganha através da avaliação estratégica do jogo. É assim que o Magnus derruba jogadores como esse. Vejam lá. Ele tomou com esse peão. E esse lance, embora seja um erro estratégico, dá pra entender o que passou pela cabeça do MI. Porque vejam que, se tomar com esse peão, parece aqui que tu vai ficar perdido depois de dama F4, lá eu ganho um tempo na tua torre, e quando tu defender essa torre, eu jogo E5. E uma avaliação humana dessa posição parece que aqui tu tá perdido. Olha lá, o centro tá andando e aqui já era. Pô, foi por água abaixo. As máquinas defendem essa posição porque encontram esse lance aqui, G5, olha lá, dizendo que o flanco do rei também vai avançar e esse peão aqui pode acabar caindo em algum momento. Então vejam que, claro, esse é um lance muito difícil de um ser humano encontrar. Então, basicamente, num cálculo humano de uma posição como essa, depois que tu tá de pretas e vê o lance dama F4, por mais que tu tenha essa defesa e E5, quando tu vê essa posição aqui, dama F4 e E5, tu já exclui essa linha. Então, numa partida relâmpago, tu vai fazer isso. Nem vai seguir calculando aqui. Porque G5 é um lance muito difícil de ser encontrado. Provavelmente o MI viu essa posição e falou, não posso entrar nisso. E ele tomou com esse peão e é aqui que a coisa começa a complicar. Porque o Magnus pega uma vantagem estratégica. Qual, Rafael? Vejam que o Magnus aqui, ele joga bispo A3. E agora, o bispo dele tá jogando, o peão tá passado, e um dia esse peão pode começar a andar. Porque o bispo tá de olho nessa casa. Além de tudo, o bispo das pretas é um bispo mau, trancado ali dentro da estrutura. Mas vejam que o MI vai tentar solucionar isso. Ele joga a torre F7 e agora o Magnus joga aqui um lance que pra mim é um dos mais difíceis do jogo, que é a tomada em F5. Rafael, mas esse lance é difícil mesmo. Por quê? Ele isola o peãozinho dele, vejam lá. O peão que tava defendido, passado, protegido. O Magnus, ele toma aqui. Por quê? E essa é a questão da dificuldade, né? Nesse tipo de avaliação estratégica. Porque ele tá vendo que o peão tá defendido, não tem como as pretas ameaçarem esse peão. E ele cria uma nova debilidade, que é o peão de E5. Ele vai ficar de olho, é nesse peão aqui, ó, essa base da cadeia de peões das pretas no centro. É muito difícil de ver isso. Porque depois da retomada, aqui o Magnus traz a torre pra coluna, ele segue melhorando as peças dele, e o Kazakov joga aqui um lance lógico, que é o lance bispo F8. O que ele tá argumentando? Que ele vai trocar o bispo dele, que tá mal, trancado aqui sem espaço, por um bispo super ativo das brancas. Só que depois dessa troca que aconteceu, tu começa a perceber esse problema do peão de E5. Aqui é que tu começa a entender a tomada do peão em F5. Olha o problema que virou esse peão. Problema grave. E aqui o Magnus joga outro lance que não é fácil, que é dama E2, atacando aqui, criando duas ameaças que pode passar despercebida pela grande maioria dos jogadores. Rafael, como duas ameaças? Ele tá ameaçando só o peão de E5. Não, isso vai ficar claro nos próximos lances, porque o MI defendeu, e aqui vem a segunda ameaça que o Magnus tinha preparado. E essa não é uma ameaça tática, é uma ameaça estratégica. Então ele aproveita esse tema tático realmente de ganhar o peão para jogar uma ameaça estratégica que vai levar ele para a posição que ele quer chegar. Porque depois que tu defende, ele joga G4, e depois quando o bispo sai, olha o que vai acontecer aqui. O Magnus troca, e aqui ele joga outro lance muito difícil. Certeza, ele viu quando jogou o lance dama E2, que é o lance H3. E agora, ele bota as pretas em graves problemas estratégicos. Quais, Rafael? Ele tá ameaçando torre C7. E vejam que ele ameaça a torre C7 ao mesmo tempo que ele ameaça o peão em E5. Então ele construiu essa posição dificílima de jogar para as pretas agora, porque tu não consegue basicamente defender a entrada da torre em C7. Ao mesmo tempo, tu não consegue defender a entrada da torre, ao mesmo tempo que tu não deixa cair o peão central.
Olha o que jogou o MI, ele jogou dama E7, permitindo, claro, a entrada. Agora, Rafael, e se jogar a torre C8? Defendo a entrada na sétima. Exato, mas aí tu perde o peão no centro. Então, se tu defende a ideia estratégica, tu perde algo na tática. E se tu defende a tática, tu deixa a ideia estratégica do norueguês funcionar, que é o lance dama E7. Agora o Magnus entrou aqui e, segundo a avaliação das máquinas, ainda dá pra tentar defender uma posição como essa, tá? Inclusive o MI jogou o lance fino, que é a torre C8, olha lá, ele larga o peão de B7, bota a posição dentro do que tem que ser, que é tentar agora dinamizar pras pretas, já que tu tá perdendo aqui através na questão estratégica, tá ficando pior. Ele jogou esse lance tentando levar o jogo todo pra tática. O Magnus não deu contra-jogo, ele jogou dama C2, que é o fino do fino. Observem que, se tu tomar em B7, as pretas conseguem aqui o que estão buscando, né? Que é dinamizar a posição. Tu não pode trazer o rei pra cá, que eu tô entrando com a dama, tô muito ativo. E se jogar rei H2, essa é a ideia do mestre internacional, que é uma ideia fina, que o Magnus não deixou acontecer. Porque depois que tu toma aqui, tá entrando dama D6, e aqui as pretas conseguiram ativar bastante a posição da dama, da torre. Inclusive as pretas podem estar ficando melhores aqui. Então, o Magnus não cometeu esse erro tático, ele manteve o controle lá da coluna. E segue o fantasma do peãozinho lá passado, defendido pelo bispo de G2, de modo que as pretas não conseguem atacar esse peão. E aqui vai indo tudo por água abaixo. Vejam que o MI agora jogou dama D8, já é um lance, claro, que tá super desconfortável com essa torre na sétima fila, e o Magnus aqui começa a fazer tudo isso que era ali uma ideia assim mais da imaginação acontecer na prática. Olha, joga o lance D6 e aqui tu tá frito no dendê, porque agora ele tá abrindo linhas aqui, olha lá, o peão tá andando, defende a torre, tudo combina. Então tudo faz sentido. Abriu a diagonal pro bispo, a dama tá entrando por aqui, o rei tá exposto. Vou jogar daqui o lance rei F8 pra sair do cheque, e o Magnus aqui, ele joga o lance dama C5, de novo pressionando o peãozinho de E5. Ele viu essa estrutura de peões e o quão difícil era para as pretas defender. Aqui não tem mais jeito. Ele tá tocando aqui, o peãozinho, tá tocando em E5, o bispo tá aberto. Foi jogado o lance B6, que meio que defende A7 e defende B7 também. Só que agora o Magnus toma em E5 e tá lá. Tudo foi abaixo. Aqui vem um dos últimos lances da partida. O MI tomou essa torre. É uma questão de ter que tirar essa torre da sétima, só que agora o Magnus consegue infiltrar a dama, e depois de rei F7, o rei não tem a casa de E7, cai a dama inteira do mestre internacional, e nesse momento o Kazakov abandonou essa partida. Que quando a gente vai ver no detalhe o que aconteceu, a gente começa a perceber um pouco mais de como funciona a cabeça do Magnus e o quanto tu pode aprender de xadrez vendo partidas como essa, vejam lá, estrutura de peões, plano, manter a iniciativa, segurar o contra-jogo do adversário. O norueguês é terrível. E tá no ar a pressão assustadora dessa. Mais uma vez, o Magnus jogando com uma máquina terrível e assustadora. Vejam que o peixe bota a pressão do MI mais baixa, mas não é desse jeito. Quando a gente vai estudar mais a fundo a partida, que a gente vai vendo o quão sutil eram as linhas e que às vezes a gente gasta muito tempo aprendendo aberturas, as linhas todas, lorota. O segredo, ele tá em avaliar bem as posições, melhorar o teu conhecimento sobre essa parte mais estratégica do jogo, porque aqui que tá o segredo. Inclusive, esse conhecimento tu pode depois também utilizar, claro, nas tuas aberturas. Vejam lá, esse G4 lance muito fino do Magnus, a ideia de tomar aqui em F5, todas as ideias não são fáceis de serem compreendidas. Então, esse tipo de partida traz muito conhecimento. Comenta aí embaixo se tu fica tão assustado quanto eu vendo esse Noruga jogar. E se gostou do vídeo da análise, não esquece de likear e até os próximos vídeos.